meu Deus do céu, mas você me falou então que a dependência química é uma doença, mas o que causa essa doença? Vamos lá, a dependência química ela é tratada de maneira multifatorial, ou seja, não existe um único motivo, uma única causa que faz com que a pessoa vá usar droga. Dentre essas causas, existem, por exemplo, os fatores genéticos, ou seja, há uma herança genética. Estudos comprovam que se você pegar um dependente químico e olhar pelo menos até 3 gerações acima, haverá um outro dependente químico. Eu sei que é difícil olhar isso, porque para descobrir o irmão do bisavô é difícil, mas tem a questão da hereditariedade, tem a questão psicossocial, tem questões culturais, existe uma série de outras questões, como as comorbidades, por exemplo. O que são comorbidades? Comorbidade é uma outra doença que pode estar atuando paralelo com a dependência química, agravando o seu quadro. Exemplos de comorbidades que muito facilmente nós encontramos: depressão, quadro ansioso muito forte, esquizofrenia. Então esses quadros precisam ser trabalhados, tratados junto com a dependência química. Outras questões que você pode elencar no que leva o sujeito a usar droga, por exemplo, a eliminação do desprazer. O sujeito não se aceita, ele precisa fugir daquela realidade, ele tem uma vida que no entender dele é muito doída, então ele encontra uma substância que tira por algum momento aquela dor. E aí nós temos, junto com isso, concomitante com isso, o que nós chamamos de tolerância, ou seja, o indivíduo ele usa uma substância, o organismo aceita, tolera, e ele, para atingir aquela mesma sensação de prazer posteriormente, ele vai aumentando as doses e diminuindo o intervalo. E aí que se instala o quadro da dependência química. Como nós falamos anteriormente, né? A dependência química ela se caracteriza pelo uso compulsivo de substâncias. Então imagina que a pessoa que por uma vez tomou uma cerveja ou usou algum outro tipo de droga, passa mal, enjoa, ela não quer mais ter aquela sensação. Então a probabilidade de ela desenvolver, de ela voltar a repetir esse comportamento é muito difícil. Quando a pessoa tem tolerância à droga, ela tende a repetir o comportamento pela sensação de prazer que ela conseguiu ou pela eliminação do desprazer que ela conseguiu. Isso que é muito importante. Algumas pessoas acham que o uso da droga é exclusivamente para a busca do prazer. Mas também aquelas pessoas que buscam o uso da droga para a eliminação do desprazer, ou seja, para tirar aquela sensação ruim que ela está sentindo, seja de tristeza, de angústia, seja por um luto, seja por qualquer outro motivo. Normalmente um quadro de autoaceitação muito deficitário no nível mais profundo é presente. Vale lembrar também que normalmente nós encontramos vários desses fatores no indivíduo, ok? Então é muito difícil um indivíduo que venha por conta de um fator desse, ou só por fator genético, ou só por fator psicossocial, pelo meio que ele está inserido, que isso é muito importante. Estrutura familiar é uma coisa muito importante. Então normalmente um conjunto desses fatores é que levam o indivíduo a desenvolver a dependência química ao longo de anos, tá ok? Bom, agora que você já viu os motivos que levam uma pessoa a fazer uso de droga, nos próximos vídeos vamos falar principalmente sobre os processos de abstinência e os fatores de proteção ao uso de droga. Muito obrigado, continue nos seguindo.